E Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas. Os cambistas já estavam ali sentados. Fez então chicotes de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. E espalhou enquanto um só Filho de Deus padecer sobre a terra, motivo tem para a igreja de Jesus Cristo existir, dizem os padres da patrística. Enquanto tiver na face da terra um só Filho de Deus, um só cristão, um só ser humano padecendo, seja problemas sociais, seja problemas espirituais, sofrendo na fé ou sofrendo materialmente, há razão para a igreja de Jesus Cristo existir. Há motivo para a igreja de Jesus Cristo ir até este irmão, esta irmã de paz. Vocês deram passos maravilhosos. Quando nós entramos nesta igreja, nós podemos dizer: já foram suficientes para gravar eternamente o seu nome na história dessa paróquia. Porém, estas não foram suas maiores conquistas. De uma forma bem especial, recordou-nos como é difícil ser um cristão autêntico nos dias atuais e exortou-nos a conhecer, praticar e preservar os rituais e mandamentos da igreja em nossa vida cotidiana e nos encorajou para que fôssemos missionários em nossos lares e locais de trabalho. Dotado de um grande carisma espiritual, aproximou o Mãe de Deus na Sagrada Eucaristia, ensinou-nos a participar de cada missa como se fosse a nossa primeira e última missa. E pelo seu exemplo, dedicação, paciência, persistência, tal como o bom pastor buscou e resgatou várias ovelhas que andavam dispersas e longe da igreja. Sua maneira de ser e agir aproxima as pessoas e nos faz sentirmos iguais e irmãos. Padre Antônio, Deus coloca pessoas em nossas vidas que agem como os anjos, mostrando o caminho que devemos percorrer. Sabe o que é? Sabe o que é para muitos desta paróquia que passaram por momentos difíceis? A sua presença foi como um anjo que trouxe paz, luz, conforto e esperança para os corações e espíritos feridos, abatidos, fracos e sem esperança. Padre Antônio, esta foi a sua mais importante realização. Promoveu o crescimento espiritual dos seus paroquianos, fortalecer-lhes a fé, dar-lhe um sentido de comunidade cristã e aproximá-lo de Deus. É a maior missão que um sacerdote pode concretizar. Nós não damos os nossos restos. Eu dou o né? E eu vejo, cada vez mais, eu escuto um pouco também da unção melhor. As pessoas estão cada vez mais conscientes, dizendo: eu vou dar o melhor que eu tenho, na minha ideia, no meu trabalho, no meu dom, no meu talento. Né? Quando a gente vê
com a atuação de vocês, com as equipes se organizando, se cuidando. Isso é muito bom. Isso deixa a gente finalizado, muito feliz, né? Me deixa realmente com a sensação de que eu estou em casa, né? Não é a minha casa, mas é a casa da minha mãe, mas eu me sinto em casa, nesta cidade. Tanto que em alguns momentos, quando eu vou à casa da minha mãe, eu sinto saudade e eu já volto. Quando a gente sente saudade, a gente se sente bem. E quando a gente se sente bem, a gente realmente gosta, ama aquilo que faz e não faz. É isso que eu expresso a minha gratidão a Deus. Expresso a minha gratidão à minha família também. Porque graças a Deus, minha mãe se extraordinária, tão saudável e missionária, cuidando dos outros também, que ela não adoece e não me compromete com o tempo, não exige para eu estar fora da paróquia para poder cuidar, para eu estar sempre bem, cuidando dos outros. Então, isso que eu quero agradecer a Deus, a minha família, aos meus irmãos também, cada um já tem que se ouvir e me deixa me dedicar a minha própria família, que é a família paroquial. Por isso eu quero agradecer a Deus por desfrutar desse tempo enquanto eu ainda tenho isso favorável na minha vida. É por isso que a gente explora, que a gente faz e gosta nesta paróquia. Nesses 3 anos eu vejo esta paróquia se transformar, porque um dia alguém plantou a semente, e aqui eu faço alusão ao Padre Henrique, que um dia começou a construção dessa igreja, Padre Henrique Lazarus, carregando o jogo do amor com o povo na construção dessa igreja. E todos os outros padres que aqui passaram, Padre Joaquim Sócrates, o modelo de piedade, espiritualidade e santidade, segundo os salmos, os livros históricos, um grande padre virtuoso, santo, o Senhor age, e ainda é vivo, é grande dessa nossa diocese, passou por todos os outros padres, e mais recentemente o Padre José William, o Padre Corinha, nosso predecessor. Então, se eu não fosse o trabalho deles, hoje, o povo fala assim, eu estaria aqui com esta fé, continuando, evoluindo e amadurecendo uma igreja. Ele só que o nosso Papa precisa ter feito. Não tem dito nada de extraordinário. Eu digo coisas que sempre foram ditas, mas a maneira que eu fiz é que nos revigora, é que nos revela. E o que eu digo que eu ensino aqui também não tem nada demais, nada de extraordinário, não tem nada de novo. O que eu prego aqui não tem nada de novo. É o que a igreja ensina a milênios. Agora que eu apenas aprovar a maneira como a gente vive, como a gente trabalha. E o que eu tento deixar como uma liderança aqui para vocês é esta capacidade de articulação de trabalho, formação de comunidades, para que este trabalho e esta identidade do conquistar e formar permaneça. Portal Farias Brito Notícias, estamos aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, a matriz, a igreja matriz aqui de Farias Brito, entrevistando o pároco e líder da igreja católica aqui de Farias Brito, o padre Adalmiran Vasconcelos. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, uma satisfação muito grande. Hoje, antes da gente começar a entrevista, eu quero acrescentar que eu assisti e tive o prazer de assistir toda a celebração e vi que os fiéis, junto com os próprios colegas de trabalho do padre Adalmiran, se sentem em casa e parabenizam pelo trabalho bem feito dele. Padre, qual é a essência desse trabalho bem feito, assim? O que o senhor pensa, assim, desse trabalho, assim? Eu acho que a essência está em me colocar como servo e envolver pessoas e ensinar as pessoas a também agirem como servos. Servos de uma causa, a causa de Jesus, a causa da fé, a causa da igreja, da evangelização. Acho que isso é o que eu vejo como essência do nosso trabalho aqui em Farias Brito. Eu me coloco no meio do povo, me faço povo com o povo, não esquecendo a minha identidade de padre, sacerdote, aquele que é para oferecer sacrifícios.
começando por mim mesmo, pela minha própria vida, pelos meus próprios desafios, no meu cansaço, nas minhas questões pessoais, nos desafios de deslocamento, de articulação, de envolvimento de pessoas, de superação das dificuldades, dos entraves, dos motivos que separam para tentar unir as pessoas. Então eu acho que a essência está por aí. Eu tento me colocar como servo sempre que está para ajudar em alguma coisa. Eu estou para ajudar aqui, eu estou para somar, para agregar pessoas. Hoje a gente estava na celebração em comemoração a 3 anos, né, que começou o seu trabalho aqui, e também da reforma que foi feita, do aparelhamento, podemos falar assim, que foi feito na Igreja Matriz, como foi o caso da implantação de ar-condicionado, e para que deixe os fiéis muito mais à vontade. Uma outra coisa, a gente viu que antes, com o pároco antigo, ele tinha um jeito de evangelizar, cada um tem o seu jeito de evangelizar, mas o que nota-se agora com a presença do padre e com o seu jeito de evangelizar é mais jovens na igreja. A gente nota uma presença mais grande de jovens que a gente vê que tem aquela vontade de participar, de cumprir sua missão. O que o senhor passa para esses jovens que ainda não estão frequentando a igreja, que não podemos dizer que ainda não foram agarrados pela palavra de Deus? Olha, eu estou há 3 anos aqui. 3 anos eu rezo todo dia pelo Padre José Coringa. Todo dia, toda missa, aqui na cidade, nas comunidades por onde a gente reza por ele, pelo Padre José Coringa. Porque o nosso predecessor, no tempo dele, na formação que ele recebeu, nas condições de saúde que ele teve, ele conseguiu fazer aquilo que competia, que ele podia, né? E nós que estamos aqui, você fala de aproximação de jovens. Isso. Talvez porque eu tenho a idade diferente da do Padre Coringa, né? Mas quando o Padre Coringa aqui chegou, também ele era jovem. Então, assim, no tempo dele, ele também conseguiu agregar jovens ao seu trabalho, né? Então, como eu ainda sou jovem, e me sinto jovem, quero me sentir sempre jovem, hoje eu tenho 37 anos de idade, e me sinto jovem. Eu me sinto hoje com mais disposição, com mais força do que quando eu tinha 20. Do que quando eu comecei o meu ministério sacerdotal, com 27 anos, eu me sinto hoje com mais força. Me sinto hoje mais revigorado. Então, acho que isso acaba atraindo a juventude. E uma coisa fundamental, eu acolho os jovens do jeito que eles são. Eles querendo vir ou não para a igreja, eu os acolho, eu os trato, os respeito como eles são. E tento dar oportunidades para eles. É o que eu faço. Eu abro oportunidades. Então, assim, oportunidades diversas. Daqueles que querem se engajar na pastoral, daqueles que querem vir ajudar em algum trabalho aqui, cantando, animando, daqueles que estão ajudando, por exemplo, nas equipes de multimídia, multimeios, preparando o telão, os textos bíblicos para colocar no telão toda a missa, buscando vídeos no YouTube para poder passar nas missas. Então, eu abro as portas e dou oportunidades. Aqueles que não querem a oportunidade que a gente abre aqui na igreja, eu tento ajudar de outra forma, com as oportunidades em outros locais. Então, por exemplo, tem a empresa de cerâmica aqui na cidade. Então, o dono lá da indústria, de vez por outra ele me liga: padre, me indica alguém para trabalhar. Então, o que é que eu faço? Aquele jovem que me pede uma oportunidade, então eu indico. Eu chamo aqui na minha sala, então eu encontro na rua, cumprimento com toda alegria e digo: olha, a responsabilidade no emprego é essencial. Então, vá lá, diga que eu lhe encaminhei para lá. Então, a gente tenta fazer esse trabalho formal de evangelização e o trabalho informal. Então, quando eu me encontro com eles, onde for, pode ser na rua, pode ser na igreja, pode ser inclusive nos bares, pode ser nas festas, pode ser onde for. Eu os trato, os respeito, brinco com eles com toda tranquilidade
com todo o respeito que eu tenho pela fase que eles vivem, entendendo e compreendendo. Então isso talvez me deixe com as portas e as muralhas rebaixadas e eles se sintam atraídos para virem até mim. Então, vem para conversar, para partilhar, para chorar no ombro, para falar dos causos da vida, né? Das dores, inclusive das dores de cotovelo, né? Eu escuto muito, mas muito mesmo, né? Tantos jovens por aí. Então, acho que isso é o que faz com que a gente tenha tanta amizade, tanto carinho e essa abertura para acolher. Eu acolho. Seja como for, eu acolho, né? Que a missão nossa é essa. O Papa Francisco tem dado demonstrações tantas, né, desse acolhimento, né, sem perder a referência de fé, né, sem que eu deixe a minha identidade sacerdotal de lado, né. Eu me coloco com eles, mas sempre como padre para ajudá-los. Eu também gostaria de que o senhor explicasse, principalmente para os nossos internautas. A gente está vendo que em Farias Brito as igrejas elas estão cada dia mais ornamentadas, muito mais bonitas. Tem um caso dessa igreja matriz, que é o caso de hoje. Temos ali da pracinha, que antes era a antiga igreja do Padre Cícero, né? Uhum. Conhecida como igreja do nicho, né? Positivo. E que a gente vê que está muito bonito, inclusive nas redes sociais, quando o senhor terminou de ornamentar, de fazer toda a pintura, a parte de jardinagem, deu muitos comentários de pessoas elogiando o trabalho, porque ficou muito bem feito. Esse trabalho já era realizado em uma outra paróquia onde o senhor trabalhava? É uma característica da gente, né? Assim, desde quando eu era padre novo em São Miguel, eu sempre gostei de atrair as pessoas e de mostrar serviço e de trabalhar com as pessoas, né? Então, na paróquia de São Miguel no Crato, eu acredito que eu ainda fiz alguma coisa, um pouquinho lá. Na paróquia de Santana do Cariri também, a gente tentou fazer um pouquinho. Aqui estamos fazendo aquilo que nos é possível, mas assim, sempre, se não fosse o povo, a gente não faria nada. Né? Existe projeto para a reforma da igreja que era a antiga matriz de Farias Brito? Sim. Aquela igreja é uma igreja especial, porque aquela igreja ela foi pensada para ser um santuário. Né? Os nossos predecessores aqui, saudosa memória, o padre Davi, o Monsenhor Ágio, né? Eles projetaram aquela igreja, que o povo chama de igreja nova, lá no Alto da Moriá, eles projetaram para ser uma igreja santuário do Rosário de Fátima. Isso não sei o que estou dizendo, é o livro Tombo e o cartório que diz isso, que o patrimônio foi doado, está lá, nomeado Patrimônio do Rosário, da Igreja do Rosário de Fátima. Então, nós estamos apenas resgatando a intenção primeira de pessoas do bem, de pessoas criativas, líderes, pessoas assim, de um senso da arte e da mística e da fé muito aguçado. O padre Davi, pela própria história aqui em Farias Brito, com seu pai, com seus irmãos, né, o seu Ágio, ainda hoje lá no Crato. Então, que a gente está no seu tempo preparando para lá o resgate desta identidade. E o que eu digo é assim, se Deus permitir e se a nossa missão aqui continuar, e se o povo continuar ajudando, a igreja de lá ela vai ser muito mais bonita do que essa. Se aqui a igreja está bem organizada, lá eu acredito que vai ser 3 vezes mais. Porque lá nasceu para ser um santuário. O santuário é local de santificação, de paz. Então, na minha mente eu já tenho lá todo o projeto todo no seu montado. Tempo, né? Mas tudo tem seu tempo, porque nós moramos numa cidade de apenas 20 mil habitantes, né? A gente não tem tanta renda per capita por habitante aqui na cidade. Então tudo é um processo, né? Então a gente precisou primeiramente resgatar esta igreja matriz que estava fechada, e é onde começa a origem das famílias, da fé. Quantas pessoas a gente não vê aqui chegando de longe, vem de longe, foi aqui onde eu me batizei, foi aqui onde eu casei, foi aqui onde eu fiz primeira comunhão. As pessoas olham com tanto carinho e ficam felizes, né? Então aqui está o começo de uma história de fé.
resgatar a igreja do nicho também é dar esta identidade àquele local primeiro da missão aqui em Farias Brito, no antigo Quixará, né? Então, tudo é um processo. Então, nós estamos já terminando o processo da igreja do nicho, porque lá nós queremos não só reformar estruturalmente, parede, pintura, porta, mas nós queremos dar uma identidade nova, já que a igreja sempre foi conhecida como igreja do nicho, e serviu para que vicentinos, num determinado tempo, se reunissem e rezassem lá. Depois se fizesse festas de São Pedro, mas o tempo acabou não ficando nenhum nem outro. Então nós queremos dar um novo rosto. A gente está fazendo uma consulta popular e nós vamos em breve querer implantar lá a devoção da Divina Misericórdia, com o texto da Divina Misericórdia e a devoção de Jesus Misericordioso e do Papa João Paulo II, que é o Papa da Juventude, né? A fonte que nós fizemos lá é para relembrar o Poço do Padre, que é uma lenda aqui da cidade de Farias Brito, para que a gente possa contar isso como um roteiro de visitação turístico-religiosa, para que as pessoas sempre lembrem, não fique somente num detalhe de livro ou num detalhe do passado. O Poço do Padre, que fica ali próximo, né? Alguns metros ali. Então, a fonte é para resgatar o Poço do Padre, a história do padre que morreu no poço. E com isso a gente dá um novo rosto religioso e espiritual aqui à nossa cidade, né? E depois, no tempo certo, aí nós vamos chegar no Santuário do Rosário de Fátima, que é a igreja nova. E aí não é só também pintar, mas é criar uma programação e uma identidade lá de santuário, assim, com uma frequência de movimentos e de eventos que caracterize um santuário lá, onde as pessoas possam buscar lá paz, aconselhamento, equilíbrio, tratar dos seus vícios, né? Pensamos isso no tempo certo, se for da vontade de Deus, realmente, em breve nós vamos ter o coração do santuário palpitando aqui em Farias Brito. A gente vê, e durante a entrevista, que o padre falou muito em questão dos fiéis, que tudo não é feito só através do padre, e sim tudo com a ajuda dos fiéis. Então, o que é que o senhor tem para passar para esses fiéis, uma palavra? Olha, é o que eu mais prego nas nossas comunidades, unidade. Se a gente não tem unidade, a gente não vai para frente. Então, assim, a gente tem que buscar a unidade, porque diferente todo mundo é. Até a nossa impressão digital é diferente da do outro, né? Então, saber respeitar o outro, tolerar o outro, entender, compreender e conviver na unidade com tantas desigualdades, eu acho que isso é o fio para que a gente possa fazer um trabalho bonito, belo, tanto na igreja como nos outros aspectos, né? E aqui eu tento buscar a unidade, inclusive com as outras igrejas, né? Eu sou amigo eu tento ser amigo, né? E me sinto amigo muito próximo das pessoas de outras religiões aqui. Eu testemunhei o convite feito agora para o próximo dia 2 de novembro, que é o dia de finados, né? Isso. Que vai ter uma programação envolvendo inclusive outras religiões, outras igrejas. Isso, eu não tenho dificuldade de conviver com a diferença, né? Então, assim, eu acredito que sem unidade a gente não vai para frente. Então, trabalhar com o povo é difícil, você sabe. Você trabalha com o povo todo dia, o dia todo, né? Mas aí nós não podemos perder a unidade. Nós não podemos perder de mente e do coração de que nós estamos aqui para somar forças e unidos a gente transformar a família da gente, a igreja da gente, a cidade da gente, transformar o nosso ambiente micro e o ambiente macro, né? Então, unidade das comunidades, é o que eu mais trabalho aqui para isso, unir comunidades, né? O portal Farias Brito Notícia entrevistou o padre Adão Miranda Vasconcelos, líder religioso aqui da paróquia de Farias Brito, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Padre, satisfação enorme em ter passado esse tempo com você, esclarecendo os fatos cotidianos, e deixo você com as suas considerações finais. Eu agradeço o seu espaço, eu
confesso que eu sou um internauta assíduo, né, do site, né, Farias Brito Notícias, e eu acredito que a gente só tem que somar nisso, né, sempre quando eu posso e quando eu acho que eu devo postar algum comentário, curtir, então a gente sempre tem se manifestado. Eu peço a ajuda para a gente olhar para o Pontal, com um olhar especial, né? Eu vi a minha primeira matéria que eu vi do site do Farias Brito Notícias, foi uma matéria sua no Pontal, né? Bem antiga, mas... Bem antiga, ainda com toda a estrutura antiga. Exatamente. E aí eu acho que vocês, né, nós, internautas, podemos ajudar muito o nosso Pontal do Padre Cícero de Farias Brito, né? Divulgando, curtindo, partilhando, tornando com que esse Farias Brito realmente se torne uma notícia boa, agradável, e que traga esperança. Eu acho que a mensagem principal do Pontal, com a história do porto, é que o porto é o lugar seguro quando se está com o navio à deriva. Então, quando estamos à deriva na vida, o porto é o lugar que a gente mais quer chegar, que é avistar o farol, quer ver logo o porto, que é terra firme, onde a gente possa atracar, botar os pés no chão, recomeçar a vida. Então, eu acho que o Pontal deve ser visto assim, como um porto, sinal de esperança, para quem está à deriva na vida. Ainda porque tantas pessoas à deriva na vida, né? Então, eu peço aqui humildemente, se o Farias Brito Notícias puder veicular, ajudar, e a gente fazer, agora que está lindo, a prefeitura está dando os últimos acabamentos lá no Pontal, né? Então, para a gente poder fazer realmente uma cobertura digna daquele lugar, que é bonito por natureza, místico, né? Porque ali o Padre Cícero falou de palavras de esperança para o futuro, né? Futuro da cidade, futuro do povo, né? E rico da sua beleza cultural, porque a Serra do Quicuncá e suas origens indígenas traz toda uma riqueza para a gente, né? Então eu agradeço hoje por estarem aqui conosco, fazendo essa cobertura, nos dando esse espaço para falar tão abertamente e livremente, né? Com toda tranquilidade aqui como padre, como pastor desta cidade de Farias Brito. Ok, Tá bom? muito obrigado. Muito obrigado, César. Obrigado a vocês.